Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todos, esperando que todos aí estejam bem de saúde. O intuito de eu estar gravando esse vídeo aqui para vocês é para a gente conversar um pouquinho sobre a matéria que você vai analisar nas aulas 8 e 9 lá do Anglobox, tá bom? As aulas, apesar de elas serem diferentes, elas acabam tratando do mesmo tema, que foi um período bastante conturbado da história europeia, da história espanhola, da história portuguesa e, obviamente, vai acabar repercutindo na história do Brasil, que é um período chamado União Ibérica. Então, para você entender um pouquinho o que vai ser isso, deixa eu te contextualizar algumas ideias. Em 1580, a Europa como um todo, ela está presenciando a consolidação das ideias do absolutismo político. Aquela ideia de reis extremamente poderosos que concentravam todos os poderes nas suas mãos e também tinham a necessidade de se mostrar forte um perante os outros. Além disso, em 1580, a coroa portuguesa ela está passando por um problema muito grave. Afinal de contas, em 1578, o último rei de Avis, o rei Dom Sebastião, ele vai promover uma aventura militar no norte da África e acaba desaparecendo, acaba morrendo e não deixando descendentes ao trono português. A partir daí, nessa disputa política internacional europeia, o próprio trono de Portugal ele acaba sendo desejado por muitos nobres lá na Europa. E quem acaba levando a melhor foi o então rei da Espanha, Felipe II, que a partir de então não só iria governar a Espanha, mas também iria começar a governar Portugal. A partir de 1580, então, surge a União Ibérica. A partir de agora não existe mais Portugal, não existe mais Espanha. A gente tem um país só na região da Península Ibérica, que é a tal da União Ibérica. A partir de então, esse Felipe II, ele acaba sendo o detentor de grande parte do mundo até então conhecido. Ele vai ter terras na América, né, o que era a colônia da América Espanhola e as colônias da América Portuguesa. Ele vai ter sobre as posses dele as colônias portuguesas da África e também do território asiático. Para complicar ainda mais a situação, em especial no caso do Brasil, essa União Ibérica ela traz um problema financeiro, porque Espanha e Holanda não se davam muito bem na Europa naquele momento. A Holanda ela tentava se distanciar do poder real desse Felipe II. E na hora em que a Espanha ela começa a governar o Brasil, para tentar enfraquecer a Holanda, já que eles tinham essa treta internacional lá, a Espanha ela acaba proibindo qualquer tipo de comércio entre Brasil e holandeses. Lembra que a Holanda ela era essencial para o comércio açucareiro. Então, a partir daí, a gente vai ter o tema da aula 8 do Anglobox, que são as invasões holandesas. Lembra que a Holanda, ela não só ela era uma parceira comercial do Brasil, mas a Holanda ela tinha promovido todo um investimento no início da colonização. Então, quando a Holanda olhava o Nordeste brasileiro, não via ali apenas uma região produtora do açúcar, mas via ali uma região onde você tinha dinheiro holandês investido. Isso vai acabar levando às invasões holandesas. Essas invasões elas vão acontecer ali no intervalo de 20, 30 anos, a partir de 1625, e vai ter como principal personagem o Maurício de Nassau, que você vai ver lá no vídeo do Anglobox. Daí é legal você jogar um pouco de atenção às atitudes, às realizações que o Maurício de Nassau acabou promovendo no território nordestino. Como, por exemplo, a ideia de avanços na urbanização de cidades nordestinas, a ideia de incentivos artísticos. Muitos artistas holandeses eles vêm para o Brasil pintar o território brasileiro. Então eu sempre gosto de falar o seguinte: é durante as invasões holandesas que o europeu ele, de fato vai saber como que era o Brasil. Até então era mais relato escrito de cartas que iam para lá e para cá. Mas os pintores eles começam a vir para o Brasil e começam a retratar nas suas obras de arte justamente a paisagem brasileira. Além de incentivos artísticos, a gente vai ter uma grande tolerância religiosa com a chegada de protestantes e até mesmo de judeus ao Nordeste brasileiro e também alguns incentivos administrativos, alguns incentivos econômicos no Brasil. No entanto, a partir de 1640, em Portugal você começa a ter um processo de separação em relação à Espanha, a chamada Restauração Portuguesa, que vai levar inclusive a família Bragança
ao poder de Portugal, a família Bragança, que vai ser essencial na história de Portugal e do Brasil. E a partir dessa restauração a gente começa a ter todo um processo de expulsão desses holandeses. Talvez a principal consequência dessa expulsão tenha sido o declínio da economia açucareira no Brasil, já que a Holanda, enquanto ela esteve no Brasil, ela tomou conhecimento de como se produzia no sistema de plantation. A Holanda é expulsa do Brasil, a Holanda vai se aproveitar de motivos que não vêm aqui ao caso e começa a pegar alguns territórios coloniais da Espanha e vai desenvolver esse sistema de plantation em outros territórios. Então a Holanda ela começa a produzir o seu próprio açúcar, não precisando mais dos canaviais brasileiros. E a partir daí, então, com esse declínio açucareiro, a coroa portuguesa, agora restaurada, agora restabelecida, ela vai jogar atenções para dentro do Brasil, para ver se o Brasil tinha algum tipo de riqueza, para ver se o Brasil tinha algum tipo de produto que gerasse rentabilidade. Não era possível que o Brasil, tão gigantesco que fosse, o Brasil ele não teria nada a oferecer para Portugal. Então Portugal vai jogar atenções a um movimento que já estava acontecendo desde o comecinho da União Ibérica, que é o movimento das bandeiras, os bandeirantes. Só para a gente saber, lembra que durante a União Ibérica, o Brasil, ou melhor, antes da União Ibérica, o Brasil ele era dividido no Tratado de Tordesilhas. Quando teve a União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas ele acabou, ele perdeu a sua existência. E aí então, muitos colonos que estavam no litoral, encorajados pela queda do Tratado de Tordesilhas, eles começaram a se aventurar cada vez mais para o interior brasileiro. Esse movimento colonial de conhecimento, de curiosidade para o interior brasileiro, isso a gente dá o nome de bandeiras. Na aula 9 do Anglo Box, você vai ter ali todo um estudo especial sobre essas bandeiras, sobre esses bandeirantes. Daí é legal você jogar uma atenção sobre os tipos de bandeira. As bandeiras de apresamento, de prospecção, que são as chamadas bandeiras de ouro, até antigamente eram chamadas de bandeiras do ouro, as chamadas monções, que eram bandeiras que não se utilizavam de caminhos terrestres, e sim de caminhos fluviais, e sim de caminhos através dos rios, e também as chamadas bandeiras de apresamento, já falei, desculpa, as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram bandeirantes contratados para destruir quilombos, que eram grandes formas de resistência negra à escravidão que era utilizada no Brasil naquele momento. Olha lá as formas de bandeira que tivemos. A gente também vai discutir naquela aula 9 do Anglo Box a construção de todo esse mito do bandeirante. É interessante você saber isso daí, mas o mais importante é você entender que com a União Ibérica e com a queda desse Tratado de Tordesilhas, a gente começa a ter cada vez mais movimentos para o interior do Brasil. Esses pontos que a gente conversou aqui no áudio, no vídeo, melhor dizendo, tudo isso vai estar lá no seu plano de orientação, para você tomar mais cuidado na hora de analisar. E também, no nosso encontro do Hangout, na plataforma Plural, a gente vai estar conversando um pouquinho melhor sobre tudo isso que eu falei para você. Daí, lá no Plural, eu vou fazer ali um casamento melhor entre essas informações todas. Tá bom, gente? Bons estudos, vejam as aulas lá do Anglo Box e aí na segunda-feira de manhã a gente bate um papinho legal, tá ok? Um beijo, grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!